Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aonde você se encontre, aonde você vier ouvir esta reflexão da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude aonde você se encontrar. Queremos dar continuidade à meditação da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, estamos no livro de Êxodo, capítulo 1 e versículo de número 8, falando sobre a trajetória de Israel no Egito, que durou 430 anos para Deus tirar aquele povo ali do Egito. E abordamos esta palavra conhecer, que significa ter conhecimento de Deus ou de algo, seja na área material, seja na área da medicina, seja na área espiritual, em qualquer área que seja. Significa ter conhecimento de algo. Dissemos na reflexão anterior: não negocie a doutrina que o Espírito Santo te revelou. E isto temos que lutar, porque vai vir os confrontos da vida, vai vir as tentações da vida, vai vir as lutas da vida para arrancar a doutrina de dentro de cada um. E é por isso que Deus ele tem o prazer de se revelar a mim e a você, e revelar ao meu e ao seu entendimento a orientação da sua palavra. É uma necessidade. Israel cresceu ali no Egito em família, em quantidade, mas esqueceram a sua origem. Aí você poderia dizer: como vocês podem me dizer que Israel, por uma nação escolhida, esqueceu a sua origem, o conhecimento que tinha? Israel se afamiliarizou, ficou em concordância. Eles se familiaram com o modo, a forma que aquele povo no Egito vivia. E isto é um perigo, é um alerta para mim e para você. É um alerta de Deus, que ainda os costumes que tinha ali no Egito, ainda tem nos dias atuais. Quando este homem que orientou o povo com esta palavra, ele sabia muito bem, porque ele viveu lá no Egito, chamado-se Josué. O capítulo 24 de Josué, versículo 14, o tema do capítulo de Josué faz de novo um concerto com o povo. Se ele faz de novo um concerto, muito bem claro que o concerto foi quebrado. Eles tinham conhecimento, mas abriram mão do que não era para abrir mão. Vamos ler o versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então observe que aquele povo que Deus com milagres, com sinais, tirou do Egito, e no deserto eles morreram, a sepultura engoliu, viraram pó. Este povo deram muito trabalho. Era um povo duro,
Era um povo que se endureceram. E eu quero lhe dizer que endurecimento ele vem de várias formas. Andou com rebelde, conversou com rebelde, parar para ouvir a doutrina que rebelde muitas vezes pronuncia com rebelião, se afamiliar com pessoas que não têm nada a Deus, já está vindo e eu já vou deixando, Santo Espírito. Diz com quem tu anda, e eu direi quem tu és, diz o Espírito Santo de Deus, ao meu e ao seu coração. Então, Israel viveu 220 anos ali no Egito. Foram tempo que eles foram se familiando com a forma das pessoas se conduzir ali naquele lugar. Não temiam a Deus, as imoralidades eram do jeito que era, ou você pensa que essa teoria, esses homens que abrem esses ministérios aí, essas igrejolas, e tem muitos até que distorcendo as escrituras, até usando a letra, como o Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E só na letra, até se utilizando da lei, se fundamentando na lei que foi revelada a Moisés, da qual Cristo veio para cumpri-la. Claro que os textos bíblicos, as ilustrações, as histórias reveladas por o Espírito Santo, elas são fundamentais ainda no Antigo Testamento. Mas ensinamento espiritual, por homens espiritual, por mente direcionada pelo Espírito Santo, e não pegando somente a letra, os costumes, ou então os rituais que eram feitos pela lei. Você não está pela lei, chamo pela graça. Nem Israel pela lei alcançou servir a Deus como a Deus querer. Imagina nós no mundo que estamos vivendo. Então, Israel foi vivendo aquele tempo ali, esquecendo das suas origens e trazendo para dentro de casa aqueles costumes pagãos. E aí Deus, que não dorme, que chega sempre na hora certa, esperou Moisés crescer para fazer dele um vaso para enviar ao Egito, esperou José terminar os seus dias, e aí veio o tempo de aperto. Aquele rei do tempo de José, ele não perseguia o povo de Israel, mas Israel foi crescendo só em quantidade, em número, mas sem qualidade, sem temor a Deus, sem compromisso com Deus, sem sinceridade com Deus, sem se arrepender. E aí Deus disse: eu te pego, Israel. E aí desceu também para a sepultura aquele rei dos dias de José. Aí foi levantado um novo rei, que não fizeram a mínima, porque Deus não permitiu do que Israel, do tempo que Israel estava ali no Egito. Aí o chicote voltou a bater nas costas dos israelitas. E aí foi apertando, e aí eles começaram a lembrar da sua origem, começaram a lembrar de Deus, que eles, ali não era a pátria deles, ali não era o lugar deles. E ao cabo de 430 anos, Deus levantou Moisés. Mas eu quero lhe dizer quantos israelitas morreram ali, naquela escravidão. Na história de Israel vemos muitos acontecidos que aconteceram por causa de pecado, da rebelião, até do povo de Israel. E aí muitos morreram ali no Egito. Mas este homem aqui que faz este concerto, abriu a boca, foi um dos homens que viveu ali no Egito, saiu dali, viu os milagres, os sinais de Deus, viu a abertura do mar vermelho, passou pelo rio Jordão, entrou na terra prometida e deu um cântico de vitória, de gratidão a Deus, que era um homem chamado Josué e Calebe.